Retomando. Isso aqui tem um pouco a ver na outra aula, a gente até tem a ver também, porque é uma previsão da Lei de Organização Criminosa da 12.850. Mas por que eu trago? Porque tem a ver com o direito de defesa. A gente não teve nenhum caso concreto disso na jurisprudência ainda tratando, mas é algo que vem incomodando a advocacia e, enfim, quem trabalha na defesa de um modo geral. O artigo 2º, parágrafo 1º da 12.850 fala lá que vai incorrer também no crime do artigo 2º, aquele que de qualquer forma embaraçar uma investigação que tenha vinculação com organização criminosa. Aí alguns questionamentos que a advocacia começou a levantar. Concerto de versões entre réus, eu estou embaraçando a investigação de uma organização. Quando dois réus combinam, eu defesa de um réu, vocês, por exemplo, defensoria pública, estão por um outro réu. A gente fala assim, olha, vocês vão falar essa história, e eu não vejo nenhum problema ético nisso. A gente fala assim, olha, é linha de defesa. E vem até na linha do 2º ponto ali, que esse, graças a Deus, teve um posicionamento favorável, aí, pelo menos na linha do que eu penso. Então, se esse concerto de versões aqui e o artigo 2º, se isso, porque é uma linha entre a prerrogativa da defesa, o réu, a gente não tem crime de perjúrio aqui. O réu não é obrigado a falar a verdade. Então, ele pode criar a versão que ele quiser. Não tem nenhuma violação ética. Eu, como advogado, vocês, como defensores, o que a gente não pode fazer é orientar, instruir testemunha a falar A, B ou C, vítima a falar A, B ou C. O réu, eu não vejo absolutamente nenhum problema. Até, pelo contrário, é o meu papel. Para ele não estar em defesa, eu tenho que orientá-lo. Eu falo assim, olha, aqui dá para negar autoria, então nós vamos negar desse jeito. Bom, essa história não está legal, essa história não está encaixando aqui, vão te questionar nesse ponto. É o papel da defesa fazer isso. Não vejo nenhum problema ético nesse aspecto. Tá? Então, se não teria aí, por estar nessa linha tênue entre a prerrogativa e a criminalização de atos da defesa técnica, esse concerto de versões, pegar o meu réu e acertar com ele qual a versão que ele vai dar. Se isso não seria alguma forma de eu, defensor, embaraçar a investigação de alguma forma. Tá? De uma investigação que envolva uma organização criminosa, daqui a pouco vai ter algum advogado respondendo por esse crime. Uma hora vem. Aquela famosa lei da molestação de cetáceos, ela era de 85, 87. Aí todo mundo fala, isso não vai dar, né? Ninguém vai ser processado por molestar um cetáceo. Você sabe a história de molestar cetáceos? Precisava proteger as baleias, legal, acho muito bacana. Então vamos criar uma lei, não que eu acho que o direito penal sirva para isso, mas vamos criar uma lei para defender as baleias. Então, tinha um projeto de lei que se você matasse baleia, enfim, seria um crime específico, cetáceos, né? Então, golfinho, enfim. No meio do projeto de lei, um golfinho encalhou no Rio de Janeiro, todo mundo conta a história, ninguém acerta a praia. Ora é Ipanema, ora é Copacabana, ora é Leblon, mas é no Rio. Tá? Um moleque com pouco ou quase nada na cabeça foi lá e espetou um palito de sorvete no espiráculo, lá onde o golfinho respira. E o golfinho morreu por causa disso. Aí falou assim, não, peraí, agora a gente precisa, né, criar um crime para isso, porque você não pode espetar palito de sorvete no golfinho. Então criou a molestação de cetáceos. Aí você falou, ninguém vai ser processado por isso. 2011, uns quase 20 anos depois aí, processaram um cara porque ele estava tirando foto de baleias. Teve um ilustre promotor que falou que tirar foto de baleia era molestar as baleias, porque você estava causando uma... Juro por Deus. E juro mais por Deus, ele foi absolvido em primeira instância, graças a Deus tinha um juiz bacana no meio, mas o MP recorreu, o MP não ia admitir o cara que tira foto de baleia, né, filmar baleia, não sei, isso é um absurdo, né? Recorreu, pasmem, TRF condenou. A sorte que teve um ilustre, sempre tem que ter alguém. Deus bota a mão nessa hora, né? Deus ainda está olhando por nós lá de cima. Um dos desembargadores divergiu, aí teve os infringentes, no infringentes ele foi absolvido. Mas olha só, filmaram a baleia, gerou um processo criminal. Não acho difícil que um advogado vá responder por isso aqui. Se vai ser condenado, a gente não sabe, mas processado, bem provável. Mudando de pato pra ganso, para a gente retomar o processo, esse projeto de lei, o 5452, agora recente, do crime da importunação sexual, vocês acompanharam? Está pendente só de sanção. As duas casas já aprovaram. O caso do ejaculador, do ônibus, a nossa história do direito de produção legislativa, o Ripollet,
Ele fala, ele é um dos poucos que se preocupa, e eu acho muito legal isso, e eu acho que a gente tem que ter mais preocupação. A gente trabalha muito com a norma já posta, a norma em vigência, a gente se preocupa de como as normas são feitas, as leis penais são feitas. Ele tem um livro que chama Racionalidade das Leis Penais, alguma coisa assim, do Ripollet, José Luiz Dias Ripollet. E ele fala essa preocupação de como as leis devem ser feitas. E aqui no Brasil é feito assim. Há uns 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, vários homens estupraram 4 meninas lá no Piauí. Aí falaram que precisamos criminalizar o estupro coletivo, né? Porque tinha esse nome, estupro coletivo. Se você for no 226 do Código Penal, já tinha causa de aumento quando o crime de estupro é praticado por 2 ou mais pessoas. O que é praticar um estupro com 2 ou mais pessoas? Um estupro coletivo. Mas tinha o nome, né? Estupro coletivo. 226 não fala estupro coletivo, fala em causa de aumento por concurso de pessoas. Os gênios falaram, precisamos de um estupro. Legal, vamos lá. Era só se aumentar. Você acha que está pouco, aumentar de 1/4? Aumenta de metade. Então vai lá, faz uma reforma, ninguém vai questionar. Mas enfim, aí tinha esse projeto. Aí, 2016, se eu não me engano, teve o caso da menina do Rio de Janeiro, que foi estuprada por vários homens, estupro coletivo, só que dessa vez filmaram. Aí os caras falaram, bom, agora a gente precisa de uma lei porque estão filmando estupro, né? Um cara que filmou estupro. Quem é o idiota que filma estupro? Achou, uns idiotas. Mas você não vai ter muito mais, mas tudo bem. Filmar estupro, vamos criar um tipo penal para quem filma a prática do estupro. Legal, o projeto de lei está andando, está rodando. Aí vem o caso do ejaculador do ônibus. Aí falou, poxa, começaram a ejacular dentro do ônibus, então precisamos de uma lei para isso. Eu morro e acho que eu não vejo mais ninguém fazer isso, não vou ver outra história dessa. Qual que é o... né? Aí vem os caras e falam assim, não, agora, além do estupro coletivo, pena para quem filma, agora nós precisamos também. Aí veio o projeto de lei só, e criou o crime de importunação sexual. Não acho errado, acho que tinha que ter um tipo, mas aí, quando você faz as coisas assim de afogadilho, não vai dar coisa boa. O crime o tipo só está pendente de sanção. O Temer provavelmente sanciona, daqui a pouco está em vigor, vai começar a valer. O crime, posso estar errando alguma palavra, mas a essência é essa. É praticar, olha só, na presença de alguém, quem é alguém, não se sabe, sem a anuência deste, o alguém não necessariamente a vítima, é sem a anuência deste, na presença de alguém. Ou seja, se um cara ejacula numa mulher, o outro, a senhorinha que está do lado do ônibus, ela pode ser então a vítima, porque é na presença de alguém. Sem a anuência deste, ato libidinoso para satisfazer a lascívia própria ou de outra, é alguma coisa assim. Qual que é o grande problema disso? Qual que é a grande... Quem pegou o metrô para vir para cá? Na Sé, 6 horas da tarde. Qual que é o grande problema do metrô Sé, 6 horas da tarde? É alguém ejacular em alguém? Não. É encoxada, é apalpada. Que isso acontece zilhões de vezes no transporte público. Leiam esse tipo da importunação sexual. Praticar na presença de alguém, sem a anuência desta, ato de novo para satisfazer a lascívia própria. Se dá para você enquadrar encoxada, palpada? Não. Você vai enquadrar quem? O ejaculador. Criaram um tipo penal para enquadrar um cara que nitidamente não batia bem. Quando ele desceu da viatura, ele desceu da viatura, eu falei para ele, inimputável. Não tem a menor dúvida. Não fiz um dia da disciplina de psiquiatria forense na minha vida, mas eu já sei que dá para você. Fizeram um tipo para ele. Agora o tipo para abranger uma conduta que é absolutamente usual e deletéria, ninguém se preocupou em fazer. Ou seja, as mulheres continuarão sendo encoxadas, apalpadas, e o máximo que você vai fazer é o quê? Enquadrar como importunação ofensiva ao pudor, que é uma contravenção, que tem como pena multa de R$200 mil, acho, a 2 contos de réis. Eu juro que eu nunca consegui fazer essa transformação para real, para saber. Eu gostaria um dia de saber quanto que R$200 mil representaria hoje em reais, né? Mas a gente vai continuar tendo o mesmo problema. O problema do Brasil é que as leis são feitas no oportunismo. São simbólicas. Alguém ejaculou no eu preciso dar uma resposta. Agora, aquilo que está acontecendo todo dia, que é, pela recorrência até mais grave, ninguém se preocupa em fazer, né? E aí vai fazendo. É um projeto de lei, é 5452, se eu não me engano. E só está pendente agora de sanção do Temer, foi aprovado. E tem outros erros. Fica até para você que isso vai cair em prova. Se aprovar, de certa forma, as previsões são essas, basicamente, tá? Estupro coletivo, criminalização de quem filma estupro, essa criação do tipo de importunação sexual, e com essas críticas que eu, pelo menos, faço, antes do tipo estar em vigor, mas esses são os problemas que eu vejo. E qual que é um outro problema?
nós temos uma sociedade ainda muito preconceituosa quanto a relacionamentos homossexuais. Se um homem e uma mulher se beijarem de modo um pouquinho mais caliente, talvez vai passar batido. Agora você fica imaginando, uma sociedade como a nossa, pega alguém mais conservador, mais preconceituoso, dois homens se beijando de modo um pouquinho mais caliente, mas não estou falando de relação sexual em público, não é isso. Um pouquinho mais caliente. Praticar na presença de alguém, ou seja, se alguém pode ser qualquer um, é na presença, né? Alguém sem anuência deste, então o senhorzinho vai falar que não aprovou, que não anui com esse beijo não, tá? Beijo é um ato libidinoso, né? Ainda mais caliente, dá para satisfazer a lascívia própria de outro, está satisfazendo a lascívia deles lá mesmo. Pronto, tem um tipo penal, perfeito. Dois homossexuais se beijando na rua, eu posso enquadrar. Aí você fala, isso não vai acontecer. Filmar a baleia virou um processo, teve uma condenação por um órgão colegiado em 2º grau. Eu falo, um dia, algum delegado vai pegar num plantão algum senhorzinho, ainda estou falando sozinho, não é, mas enfim, né, só para brincar, que vai falar isso. E olha a situação que você tem. E vai dar um flagrante, porque a pena, se não me engano, acho que é de 1 a 5 anos, você lavra o flagrante e fica preso. Imagina, os dois lá, homossexuais, só porque estavam dando um beijo, vão passar uma noite preso, porque às vezes pegaram um delegado preconceituoso também. Porque se fosse um homem e uma mulher, ele ia dar risada e ia mandar embora, ia falar que aquilo não tinha. Mas talvez, se ele tiver o mesmo preconceito daquele que era o alguém, né? Porque praticar na presença de alguém, você tem um alguém lá, esse alguém vai na delegacia, vai chamar uma viatura da PM e vai falar, então eles estão se beijando, isso é o novo tipo penal lá de importunação sexual. Eu não anuí, viu? Não anuí não, eu não deixei eles fazerem isso não. Olha o problema que você pode ter. Numa sociedade que nem a nossa, muito temerário você ter um tipo penal desse. Lógico que isso não vai ser uma prática recorrente, não vai, mas alguém algum dia vai pagar essa conta. E eu tendo a acreditar, infelizmente, que vai ser alguém, não vai ser um casal heterossexual que vai pagar essa conta, vai ser alguém que infelizmente aí é vítima ainda desses preconceitos. Comunicação de correios. Esse caso aqui do STF, o HC 86864-9, é um caso de São Paulo, é o caso do Maluf. Maluf, filho, Maluf pai, né? Paulo Maluf e o filho Flávio Maluf. Nesse caso aqui, foi um habeas no STF que os dois estavam presos sob o argumento de que eles não poderiam se comunicar, porque os dois estavam respondendo o mesmo processo. Olha só, teve que chegar pai e filho, eles não podem se comunicar porque os dois são réus no processo. Teve que chegar no STF, aí o STF mandou soltar os dois, porque ele falou, é direito da defesa a comunicação dos réus. Os réus podem se comunicar. Então, na minha opinião, hoje a jurisprudência oscila muito nisso. Você pegar a TJ São Paulo, o réu não pode se comunicar, não. Aqui, nesse contexto, aqui do que o STF decidiu, era um caso emblemático do Maluf, decidiu que é direito da defesa dos réus terem como, ainda mais pai e filho, poderem conversar. Se quiserem conversar sobre o processo, alinhar a estratégia de defesa, é um direito deles. E eu, tranquilamente, vejo, se eu achar que é interessante, dentro da estrutura da linha estratégica de defesa, eu sentar com o outro advogado e conversar, não vejo nenhum problema nisso. Isso eu falo abertamente. Não vejo nenhum problema ético nisso. Eu não estou forjando prova, eu não estou coagindo ninguém, eu não estou fazendo nada disso. Nada disso. Isso tudo bem. Você inventar testemunha, comprar... Aí tudo bem. Isso aí é antiético, é imoral, é crime, o que você quiser. Mas alinhar com o outro, olha, eu vou falar isso, você vai falar aquilo outro, pra gente encaixar a história, eu não vejo nenhum problema. Do mesmo jeito que eu posso orientar meu cliente, eu não vejo nenhum problema de ter essa comunicação entre os correios. Então esse foi um caso em que o STF decidiu que os réus podem se comunicar, revogou a prisão e soltou eles. Tá? Defesa técnica seria um direito do acusado ou da sociedade a fairness no processo, ou seja, a ideia de justiça do processo. Eu entendo que são os dois. Tá? Então, a defesa técnica garante a legitimidade do processo.
né? Garante esse equilíbrio, essa paridade de armas e posiciona o juiz, uma defesa técnica bem exercida, ela posiciona o juiz na condição dele de terceiro imparcial, que é a terceira, que chama, né? Ele nessa condição de afastamento, que é a ideia do princípio dispositivo. O princípio dispositivo é isso, é o juiz afastado, a acusação se libera das cargas, defesa se resolve com os seus riscos. O princípio inquisitivo já é o contrário, aí o juiz não é afastado da gestão da prova. Tá? Atuação defensiva no inquérito. Boa parte das vezes eu vejo assim, o pessoal, poxa, tem defesa no inquérito? Para mim tem. Eu meto meu bedelho, eu nunca peço autorização. Se eu precisar atuar no inquérito, eu vou atuar. Junto à procuração, vamos para cima. E começa a peticionar. E começa a pensar, mas no inquérito você não tem. Não interessa. Meu cliente está na posição de investigado ou na posição de pseudo-investigado, porque às vezes você chega como testemunha, mas você não é muito testemunha, né? Vai para cima. Começa a pedir realização de provas, oitiva de testemunha, realização de perícia, junta parecer técnico. Oi? Exatamente. Ficam loucos, mas eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Tem tranquilamente defesa. Muitas vezes vai ser uma defesa mais exógena. Você vai entrar com habeas corpus, eventualmente um mandado de segurança, enfim, dependendo do caso, o que for. Mas defesa faz, e muitas vezes, não sempre. Pensa, o processo é um jogo. Você tem que pensar na sua estratégia. Às vezes não é bom você lançar a mão de uma determinada carta agora, porque você está antecipando algo que é melhor trabalhar lá no processo. Mas, dependendo da situação, é interessante você começar a fazer a sua defesa no inquérito. Para começar a construir um cenário argumentativo. Eu avalio muito. Tem inquéritos que eu falo, não, deixa o barco rolar, porque a gente vai ver como é que o negócio vai ficar, deixa fechar a imputação e a gente resolve isso depois lá no processo. E tem outras situações que a gente fala, não, vamos começar a trabalhar agora para já alinhar mais ou menos a nossa estrutura defensiva e quem sabe até impedir um oferecimento de denúncia e matar por aqui. Às vezes você trabalha com a ideia de prescrição, enfim, N situações. Então a atuação defensiva no inquérito ela é bastante significativa. Adequada permanência do inquérito nos autos, isso é uma questão bastante delicada. Eu, particularmente, a prática é assim, o inquérito hoje é feito para acusação, né? Então eu acho que ele deveria ser tratado como tal mesmo. Ele é um instrumento para formar a convicção do promotor para oferecer a denúncia. Então, que fosse um instrumento então feito para isso. O MP forma a convicção dele e esse inquérito não faz parte do processo. A gente vai esbarrar num problema, que aí eu estou pensando no outro lado da moeda. Como é que o juiz analisa a justa causa ou não? Porque o critério do juiz para verificar e da defesa para poder arguir uma eventual ausência de justa causa são os dados colhidos. Não que o processo precise necessariamente de um inquérito, não precisa, você precisa de um lastro probatório mínimo. Esse lastro probatório mínimo pode vir de uma ação civil pública, pode vir de outros documentos juntados, não necessariamente você precisa ter um inquérito mas 99,9% das vezes é o inquérito que vai dar esse lastro mínimo para o processo. Mas como é que eu analiso a falta de justa causa se eu não tiver esse elemento? Isso é um problema para se refletir. Aqui, para a gente fechar essa parte de reação defensiva agora e depois só entrar no interrogatório e fechar. Uma coisa que me incomoda muito e que eu vejo também pouca gente bater. Aquela velha máxima, e se vocês concordarem comigo, eu faço esse pedido encarecidamente que vocês levem isso para a vida de vocês. Aquela máxima de que o réu se defende dos fatos. Pelo amor de Deus. Isso é absolutamente equivocado. Por que eu falo isso? Eu tive, por exemplo, um caso recente. Qual que é a grande questão? A denúncia descreve um fato, só que a capitulação é outra. Geralmente é assim. Ou a capitulação está incompleta, enfim. Qual que é o grande problema disso? E a gente vai chegar na parte técnica, mas eu já conto o problema para a gente refletir quando a gente chegar na parte técnica. Vamos para a parte empírica. Eu tenho um caso, não é um caso de 1 volume, 2 volumes, é um processo de mais de 20 volumes, com apenso de busca e apreensão, apenso de interceptação telefônica, 6 réus, baita no processo, uma denúncia que tem mais de 30 páginas. A minha cliente, a denúncia com relação a ela descreve 2 crimes. Um dos crimes, em um parágrafozinho no meio de uma denúncia de 30 páginas. Quando chega na capitulação, ela está denunciada só no 288. Na época ainda, para você ver como esse processo é antigo, na época era formação de quadrilha ainda, não era associação criminosa, ainda era formação de quadrilha. E eu, quando comecei a ler a denúncia, coisa que geralmente só a defesa faz, né? Lê o processo inteiro.
Tá? Eu li a denúncia e falei assim, a denúncia descreve tranquilamente aqui a corrupção para ela também. Só que a capitulação é um 288 só, não está a corrupção para ela. E aí você fala, mas se a denúncia descreve, eu falei, qual que é o problema? Eu fico na berlinda. Se eu defendo ela de uma corrupção, eu estou chamando a atenção para esse erro. E não é um processo de uma denúncia de 2 páginas, processo de 1.000 páginas, 500 páginas, 300 páginas. É um processo de mais de 20, 30 volumes, de quase 30 volumes, com uma denúncia de mais de 30 páginas. Conhecendo o sistema como eu conheço, você acha que algum promotor vai ler a denúncia de 30 páginas? Não, ele vai lá, peraí, deixa eu ver, capitulação, tá no 288, tá, vamos ver, 288, peço a condenação, dito e feito, não saiu sentença ainda, memoriais pedindo condenação pelo 288, só. O promotor não leu a denúncia que foi feita há 8 anos atrás, para ver que tinha uma corrupção lá no meio. E qual que foi, nesses 8 anos, o meu grande impasse? Defendo ela da corrupção ou não? Se eu defender, eu estou levantando uma leve. Por que ele está defendendo ela da corrupção? Eu tenho que defender do 288, não da corrupção. Eu não tenho que entrar nos pontos probatórios da corrupção, eu tenho que entrar do 288. Porque como era uma quadrilha, na época até chamada assim mesmo, eu teria que atacar todos os pontos. Ou eu foco nesse. Eu fico como defesa num cenário absolutamente fragilizado. Porque se eu defender, eu levanto a lebre. Se eu ficar quieto e eles perceberem no final, o juiz pode condenar, porque está na descrição dos fatos. O réu se defende dos fatos, não da capitulação. E aí ele vai poder condenar ela pela corrupção, que é o crime bem mais grave aqui do que o 288. E a minha cliente pode ficar sem defesa no processo, porque eu não defendi ela da corrupção. Minha estratégia processual, não defendi ela da corrupção. Eu acho que vai dar certo. Não saiu sentença ainda, mas eu acho que vai dar. O promotor já passou batido. O promotor não viu. E a juíza não é muito técnica, né? Não é um primor assim. Então não vai, acredito eu, perceber. Tá? Mas vai passar. É conhecer o sistema. É um jogo. Só que é um jogo leal para a defesa? Essa máxima de que o réu se defende dos fatos? Eu não acho. Tá? Por que eu coloco isso para vocês? Dei um exemplo prático meu, inclusive. Porque a defesa está prejudicada nesse aspecto. E tem um livro sobre isso, absolutamente fantástico. Um livro antigo até. É de 2001, alguma coisa assim, 2002. Do professor Scarance. E é do Scarance, né? Chama Reação Defensiva à Imputação. Recomendo. É muito difícil você achar esse livro hoje, você vai achar em biblioteca. Biblioteca da USP, deve ter biblioteca do IBC CRIM, vocês vão achar nesses lugares. Se alguém achar no estante virtual, se tiver 2, me manda um WhatsApp, porque eu sou louco para comprar. Tá, esse aí, porque eu já não há. Eu procuro na estante virtual toda hora e nunca acho um exemplar lá para vender. O que o Scarance constrói, e eu acho que faz muito sentido. Criticando essa parte de o réu se defende dos fatos, ele fala o seguinte: não é dos fatos que o réu se defende. O réu se defende da imputação. E o que é a imputação para o Scarance? Fatos mais a capitulação, mais a classificação típica. Ele se defende dos dois. Então, se você errou na capitulação e trabalhando com uma ideia de princípio do estado de inocência, se tiver uma dubiedade, a interpretação tem que ser sempre favorável ao réu, você vai ter que trabalhar com aquela que favorece. Se o fato descrito é mais brando, ou se a capitulação é mais branda, você vai para esse lado. É basicamente essa história. Eu tenho na denúncia não só os fatos, mas eu tenho lá no último parágrafo, então, em face disso, denuncio fulano de tal como incurso nas penas do artigo papapá. O réu se defende disso também. Esse parágrafo, o réu se defende dele. Então o réu se defende da imputação, o réu não se defende só dos fatos. Quando a gente fala em princípio da correlação entre acusação e sentença, a gente não está falando em correlação entre fatos e sentença. Até porque vai além disso, não é só entre denúncia e sentença a correlação. É denúncia, instrução, interrogatório e sentença. É tudo. Tem que ter uma correlação. A sentença não pode se desvencilhar de todo esse resto. Tá? Ele se defende de tudo. Não dá para cultivar essa máxima de que se defende dos fatos.
por esse caso que eu te falei, você prejudica a defesa. A defesa ela tem que ter plenitude de informações. Contraditório é informação e reação. Eu tenho que ter a informação para poder reagir. Eu vou reagir por meio da ampla defesa e vou ter a informação por meio do meu direito ao contraditório. Então, eu vou ter essa interlocução. O que ele fala, o que o Scaranci constrói, é basicamente isso. E se você volta naquela construção, por isso que eu fiz aquela construção de natureza jurídica do processo, objeto do processo, a natureza jurídica do processo não é aquela ideia de um processo como uma situação jurídica, uma guerra. Eu tenho que ter uma paridade. Eu não posso colocar a defesa desde o início de um processo penal, que é o que instaura o processo é a ação penal via denúncia, já numa posição desprivilegiada. Esse cenário de incerteza, do que eu me defendo. Ah, não, mas você tem que ter uma postura de lealdade ir lá e falar que tem esse problema vai ser resolvido. Não. Lembra que isso aqui é um jogo? Lembra que isso aqui é uma guerra? Eu não estou sendo antiético, o erro foi do outro. Eu não interferi, não influenciei esse erro. Não sou eu, só que aí eu tenho que jogar com os dados que eu tenho na mão. Então, quando eu falo de objeto do processo, depois, qual era o objeto do processo? Lembra do GUASP? Pretensão, a satisfação da pretensão acusatória e satisfação da resistência. Eu tenho uma satisfação de resistência como objeto do processo. Olha a importância disso. Sendo bem agasalhada, sendo bem favorecida ou oportunizada, eu não tenho. Eu não tenho o objeto do processo na sua inteireza. Eu não tenho o processo como uma situação jurídica onde a defesa assume risco, mas esse não é um risco que a defesa está assumindo, é um risco que está sendo imposto à defesa. Eu não posso ter a defesa com um risco imposto. Ela assume risco se ela quiser. Ela não pode ter imposto esse risco de optar por uma estratégia ou por outra dentro do processo. Por isso que eu fiz aquela construção. Então, imputação em sentido estrito, em sentido amplo, a imputação em sentido estrito é a classificação, é a capitulação. Até o Jacinto Nelson, ele fala que o objeto do que o réu se defende é o caso penal. Quando ele fala em caso penal, ele está se referindo aos fatos. O Jacinto Nelson é um dos melhores processualistas que tem. O próprio Auric, que segue também o Jacinto, ele fala assim, discordo nesse ponto, né? Peço liberdade para discordar nesse ponto. O réu se defende do caso penal, o objeto é o caso penal, só que é também a capitulação, que eu interpreto como imputação. Imputação é o quê? Fato mais capitulação. O réu não se defende dos fatos. É uma máxima absolutamente reproduzida como se fosse um dogma sem a gente questionar. Eu, por muito tempo, também fico, não, o réu se defende dos fatos, o réu se defende dos fatos, até que a gente se depara, infelizmente, a gente tinha que ser, né? Eu tinha que ter sido mais inteligente para pensar nisso antes de ter um problema prático para mim. Quando eu me deparei com isso num processo, eu comecei a refletir. Falei, pô, isso aqui está errado. Não pode ser assim. Olha a sinuca de bico que eu tô. Eu não sei o que eu faço. E é um processo bastante delicado. É uma policial, enfim. E como eu iria me posicionar. E aí eu comecei a refletir, eu falei, pô, isso aqui não está correto, isso aqui não está certo. O juiz pode mudar a capitulação também, né? Exatamente, que a gente vai chegar daqui a pouco. E só que ele pode na sentença. Sim. E aí eu passei uma instrução inteira sem trabalhar isso. E ele muda depois na sentença, 383, que está no capítulo da sentença. Não seria, que é até o questionamento eu faço, a possibilidade de emendar-se antes, aqui, no momento do recebimento da sentença, não seria o correto? Passou dali, então convalidou? Talvez faria mais sentido. Só que se você pegar o 383, ele está no capítulo da sentença, fala, o juiz pode, se a descrição do fato tiver coerência com o que foi produzido na instrução, aplicar uma outra capitulação, ainda que isso implique numa pena mais grave. Essa é a emendácio. A mutácio está lá no 384. Essa é a emendácio. Na mutácio muda os fatos. Não é o que a gente está falando aqui. A gente não está falando que os fatos foram mudados durante a instrução e que aí vai abrir para uma nova, para uma reconfiguração da instrução, a rolar testemunhas, enfim, novo interrogatório. Não é isso. A gente está falando da emendácio. Os fatos são os mesmos, só que a capitulação está diferente, está errada. O juiz pode, na sentença, de cara já... Então, esse era o meu receio. A juíza virar e falar, não, a denúncia descreve uma corrupção, condeno também pela corrupção. Só que aí o problema é que eu passei uma instrução inteira de 8 anos instruindo esse processo. 8 anos. E juro por Deus, eu não procrastinei. Não tem uma precatória
da minha parte. Eu suspendi o processo. Não tem, mas ficou 4 meses suspenso o andamento do processo, só. Eu consegui trancar no TJ. Mas em 3 meses julgaram o habeas, eu perdi e já o processo voltou a correr. Foi a única coisa que eu fiz. O resto, eu juro por Deus, que não é nem meu perfil de advocacia protelar. Não protelo. Não fico mandando precatória para Manaus, nem nada do gênero. Para prolongar. Não gosto disso. Não acho que é uma postura ileal dentro do processo. Mas a ideia da emendácio no ato do recebimento da denúncia, eu acho que faria muito mais sentido. E eu não acho errado. Mesmo que a previsão legal seja no ato da sentença, se um juiz fizer no recebimento da denúncia. Por quê? Ele estaria respeitando não uma vocação legal do 383, ele estaria observando a vocação legal, o mandamento legal do 383, mas ele estaria respeitando a ordem estrutural do processo, que é uma ordem de modelo acusatório de processo penal. Tá? Alternatividade da denúncia. A gente tem hoje razoavelmente pacífico que eu não posso ter uma denúncia. Olha, denuncio o réu ou por roubo ou por furto. Vamos ver o que vai dar e no final a gente descobre se é roubo ou se é furto. A gente tem isso pacífico que não pode ter uma denúncia alternativa, que imputa para o réu ou um crime ou outro. Isso aqui não é uma denúncia alternativa? Não deixa de ser uma denúncia alternativa. Esse é o grande problema. A gente critica e fala, enche a boca para falar, não, você não pode denunciar por um crime ou por outro. Nesse exemplo que eu dei, suprimiram um crime, naquele meu caso prático. Eles descrevem 2 e capitulam 1. Mas e se você descreve 1 e capitula outro? É uma alternatividade. Em tese, o juiz pode condenar pelo da capitulação, ele pode condenar pelo dos fatos, ele pode até, eventualmente, falar que tinha os 2 lá. Se der para bagunçar no meio da história, se o promotor não for muito claro no relato e dá para... Já vi de tudo. Então, tudo pode acontecer. Né? Na minha opinião, é uma denúncia com uma estruturação de alternativas acusatórias. Se a gente tem tranquilo que não pode ter uma alternatividade na denúncia, então eu não posso falar que o réu se defende dos fatos, porque isso é uma denúncia alternativa. Tá? Antecipar os fundamentos do 386. Antecipar, quando eu falo, é no momento da resposta, tá? A acusação. Pode ou não pode? A gente pensa no 386. Se você for olhar o 386, algumas hipóteses eu posso. E não acho absurdo pedir. Pelo contrário, peçam. Se cair isso para vocês num oral, isso aí é pergunta de oral. Eu posso antecipar fundamentos de absolvição do 386 na fase de admissibilidade, na resposta à acusação, por exemplo, você poderia suscitar. Se você pegar os 7 incisos do 386, você vai ver que alguns já estão na possibilidade de resposta à acusação, como, por exemplo, 3863 é o fato atípico. Você já tem lá a correspondência no 397. De causa excludente, você também tem. Então, assim, se você pegar dos 7 incisos, óbvio que o 7, fragilidade probatória, você não vai pedir uma resposta à acusação. Por quê? Respeito ao contraditório. A acusação tem o direito de produzir aquilo que ela entende pertinente e assim, aí sim, no final a gente chegar a esse juízo de suficiência probatória ou não, se ela se liberou das cargas dela ou não. Mas se você pegar, salvo engano, acho que é o 1, que é estar provada a inexistência do fato, estar provada, não é? Aí tem o 2, que se eu não me engano, se eu não estiver errado na ordem dos incisos, o 2 é não haver prova da existência do fato. Não há prova da existência do fato? Toca a instrução, segue o processo. Agora, está provada a inexistência do fato? Se no momento em que você vai fazer a tua resposta já tem prova de que o fato inexistiu, por que eu não posso pedir absolvição no 3861? Faz todo sentido. Eu já tenho provado isso. Não é que está pendente de prova ou não há prova suficiente. Não. Eu já tenho prova, está provado que o fato é inexistente. Do mesmo jeito, se eu não me engano, é o 4. Estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. Ou seja, não é que não há prova que o réu concorreu ou não para a infração. Está provado que ele não participou. Pode ter tido crime. Tem outro autor, mas não é o teu cliente, não é o teu assistido ali na defensoria. Por que eu não posso pedir no momento da resposta à acusação? Por que eu tenho que deixar lá para a sentença? Se eu já tenho essa prova, vai mudar alguma coisa? Não, já está aprovado, não vai mudar nada. Então eu poderia antecipar
Para esse momento de juízo de prelibação, esse juízo de admissibilidade aqui da denúncia, eu poderia já, na resposta à acusação, suscitar esses vieses aí absolutórios, essas teses absolutórias nesse sentido. Se tiver fragilidade probatória, não há prova, aí tudo bem, eu vou deixar para a instrução. Toca a instrução, memoriais, sentença, aí a gente vai resolver isso. O que é o, se eu não me engano, vai ser o 1 e o 4, tranquilo, a gente poderia. Tá? Essa aqui é uma proposta razoavelmente interessante do professor Scaranci, tá? É uma proposta que está no Código Modelo de Processo Penal para a Iberoamérica. Esse Código Modelo é um modelo mesmo, tá? Não, ele não tem colocar assim, ele não tem vigência, ele não tem aplicação para nós. Ele é um código modelo que para os outros, enfim, se inspirarem e criarem suas colocações, suas normatizações. O professor Scaranci ele fala o seguinte, olha, o processo tinha que dividir aqui o ato de decidir em duas partes. Um momento é o juízo de responsabilidade, seja é culpado ou é inocente. Se julgar inocente, absolveu, pronto, acabou o processo ali. Se tiver recurso, enfim, a gente evolui. Condenou, vamos para a segunda etapa. Agora volta às partes se manifestam com relação à pena. Ele não deixa claro se teria uma nova instrução com relação à pena, mas dá a entender que sim, se for o caso, só para trabalhar a questão da pena, e aí iria para o juiz só para dar pena. O réu já está condenado, falta a pena. Engessaria um pouco o processo? Engessaria, tornaria o processo bem menos dinâmico, mas é uma proposta assim que pouca gente admira, é o professor Scaranci que faz, então tem que ser lida, observada, respeitada e refletida, no mínimo. Por quê? Qual que é a ideia dele? Ele fala, se eu tiver que na minha defesa ou durante a instrução começar a trabalhar com a ideia de que eu posso ser condenado, e aí eu vou produzir provas no sentido de mostrar que a minha conduta social é boa, que eu sou primário, que eu sou qualquer... Se eu tiver que argumentar, se pedir um regime menos gravoso, se eu tiver que arguir qualquer coisa nesse sentido, de certa forma eu estou trabalhando para o juiz com uma ideia de que eu sou culpado. E a gente sempre tem que fazer isso, né? Exatamente. Eu tenho que trabalhar a ideia de pena em memoriais ou em debates orais, sendo que eu não estou condenado. Que dá a impressão de que eu estou falando. Exatamente. Se você dá muita ênfase ali... Exatamente. Eu estou dando muita ênfase. Está parecendo que eu acho que ele vai ser condenado, então eu estou me preocupando muito com isso aqui. Atrapalha a defesa? Atrapalha. Eu também me sinto absoluto. Eu termino uma tese absolutória, vou para o outro tópico e começo a discutir pena. Você se sente desconfortável. Exatamente. Fala de regime, você fala assim, poxa, tem óbvio, você pensa, você fala assim, toda essa minha... aceitando, né? Exatamente. Eu falei, tudo que eu construí até agora não vai dar para agora. Ou quando você acha que fala, poxa, minha tese está boa. E agora eu vou entrar, porque eu tenho que discutir, eu tenho que falar de regime, eu tenho que falar de um atenuante, eu tenho que falar do desajuste de uma causa de aumento, eu tenho que falar do desajuste de uma qualificadora, qualquer coisa do gênero. Em tese, tem uma contrariedade dentro da própria defesa. A defesa fica nesse pêndulo agora, um pêndulo negativo. E o que o professor Scaranci fala é isso, por isso que ele fala, cesura para o debate da pena. Ele fala, a denúncia teria que vir, capitula, classifica o crime, corre a instrução, o juiz absolve ou condena. Absolveu, acabou. Condenou, volta, agora vamos discutir a pena. O réu está condenado, agora é só discutir pena. Nós não vamos... Só que ele não fala, por exemplo, se abre uma nova instrução não, mas dependendo você pode ter que abrir uma instrução. Se você tiver que provar uma causa de diminuição, se a acusação tiver que provar uma causa de aumento, uma qualificadora, pedir algum documento para você provar uma menoridade, provar alguma outra questão, um vínculo, uma conduta social, qualquer outra coisa, você pode precisar de testemunha, você pode precisar oficiar algum órgão. Então você teria que abrir uma nova instrução. Isso tornaria o processo menos dinâmico, mais hermético, mais fechado, mais engessado? Faria com que ele se tornasse assim. Mas se você pensar do ponto de vista do que isso refletiria para o exercício do direito de defesa, é para se pensar. É algo para a gente, pelo menos, deixar ali e amadurecer um pouco mais essa ideia. É algo que eu vejo muito pouca gente falar sobre isso. Nesse livro, Reação Defensiva à Imputação, o professor Scaranci fala disso. Então é algo para se refletir essa cesura pro debate da pena.
E aqui, para a gente fechar, com relação ao interrogatório, quais são aí os 3, 4 pontos que eu acho mais relevantes para a gente trabalhar. Primeiro deles, aquilo que eu falei, às vezes você é testemunha peronomútil, né? Isso é muito comum no inquérito. Teu cliente te procura, ou vocês na defensoria, trabalhando na defensoria que cuida do departamento de inquérito, eventualmente o cara é intimado para ser ouvido no inquérito policial. E aí lá consta, para prestar esclarecimentos. Você não sabe se o cara é só uma testemunha, se o cara... Você vai lá ver o inquérito, você chega para ver o inquérito, tá com cheiro de que os caras estão achando que pode ser você. Eles não têm tanta certeza, por isso que está essa zona cinzenta aqui. Como proceder se você estiver defendendo aquela pessoa? Ela começa sendo ouvida como testemunha. A própria autoridade que colhe o depoimento, que até então seria um depoimento que seria testemunha, como você, como profissional que acompanha aquela pessoa, a partir do momento em que se perceber naquela colheita que a pessoa está assumindo uma posição de investigada, você tem que parar o ato ali. O certo seria, no mundo ideal, a autoridade que preside o ato virar e falar assim: olha, a partir de agora eu vou te advertir do direito ao silêncio que você tem e que algo que você disser aqui pode ser usado de modo favorável ou contrário a você, porque agora você está assumindo uma posição de pessoa investigada. E qual seria o mais correto ainda, dentro de um modelo de processo penal democrático? Tudo que ela disse até ali não pode ser usado. Tá? Porque ela foi ouvida sob um compromisso de dizer a verdade, porque até então qualificaram ela como testemunha. A partir do momento que o depoimento dela começa a assumir um viés de prejuízo dentro daquela investigação, ou de um processo, porque você pode ser testemunha num processo, e de repente você começa a observar que a inquirição vai partindo para um ponto de que você também seria corresponsável por aquele fato. O certo seria você que acompanha como profissional, como defensor, para o ato aqui, adverte do direito ao silêncio, adverte das consequências daquilo que vai ser declarado, tudo que foi dito até ali imprestável, não pode ser utilizado, tá? Porque senão viola o nemo tenetur, né? A ideia básica do princípio de que você não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, e ali te obrigaram a prestar compromisso, você teve que prestar compromisso de falar a verdade porque estava na condição de testemunha. Essa é uma questão curiosa, tá? Com relação à testemunha investigada. Tá? Então, se perceber isso, para o ato, olha, excelência, daqui para frente eu quero então que o meu cliente seja advertido do direito ao silêncio. E, obviamente, você vai pensar nisso, atuar do modo mais estratégico possível, também para não chamar atenção para isso. Você vai ter que analisar o contexto fático ali, e tudo que dali para trás tinha sido produzido não poderia ser utilizado. Tá? Outra questão que eu acho importante dentro do interrogatório, até por ele ter essa natureza jurídica de tanto meio de defesa como meio de prova, ele é os dois, é o momento do réu se defender e é um momento também um dos momentos do réu produzir provas dentro do processo. O caso do réu que é retirado da sala para depoimento de vítima ou testemunha. Problema prático de audiência, coisa mais comum, os juízes nem perguntam mais. Vítima vai ser vítima de um roubo, vai ser ouvida, o réu já sai do... Ninguém pergunta se a vítima se sente atemorizada ou não de ser ouvida na frente do réu. Tá certo que na grande maioria das vezes a resposta vai ser que sim, mas enfim, deveria seguir o procedimento. O réu sai da sala, geralmente, isso é prática, quem faz audiência sabe, o réu volta para a sala e já toca a instrução de novo. Só que peraí, o réu não sabe o que aquela pessoa falou. Antigamente, quando era só papel, o que você pedia? Excelência, eu quero então que seja disponibilizado um tempo para o réu ler o depoimento daquela testemunha ou as declarações daquela vítima. Hoje é vídeo. O que eu costumo fazer? Quer que o réu saia da sala? Tudo bem, o réu vai sair da sala. Assim que ele voltar, vocês vão exibir o vídeo do depoimento da testemunha ou das declarações da vítima para o réu. Porque o réu vai ser interrogado aqui no final da instrução. E mesmo se o réu não for ser interrogado naquele ato, eu quero que ele saiba, por quê? Pode ser que o próximo depoimento da testemunha, ele tenha algo relevante para passar para mim, para eu inquirir a testemunha. O réu pode se comunicar tranquilamente com o advogado durante a audiência, com o defensor. Chama de canto e fala: doutor, pergunta isso para ela, fala isso, porque isso eu sei que ela não vai saber responder, porque ela vai cair em contradição nesse ponto.
Tá? Isso, do ponto de vista de estratégia processual, é absolutamente importante. Porque o réu, ele é teu aliado. Ele precisa ter conhecimento do que foi produzido. Então o juiz já vem, entrou, o réu senta e vai tocando a audiência. Já entra outra testemunha, entra outra vítima, já vamos para o interrogatório se tiver acabado a instrução, tiver acabando a instrução, já vai para o interrogatório. E o réu vai começar a ser interrogado e não soube o que foi produzido. Então hoje, como as audiências, a grande maioria, pelo menos aqui, elas são gravadas, então eu sempre peço e aconselho que sempre façam isso. Falam, o réu voltou? Silêncio, então agora eu gostaria que o vídeo fosse disponibilizado para o réu, para que ele assista o depoimento daquela testemunha. Mas doutor, foram 30 minutos de depoimento. Paciência, né? Também gostaria de... Não teria muito o que fazer. Se são o quê? Não são gravados. Se não são gravados, aí vai ter o texto do depoimento. Aí se tiver o texto, quero que ele tenha um tempo para ler o texto do depoimento, exatamente. Então disponibilize o termo do depoimento, o termo de declarações para ele ler. E se quando você costuma pedir os juízes deferem? Deferem, porque vai dar nulidade. Se ele não deferir, vai dar nulidade. Certeza. Ele sabe que vai ser cerceamento de defesa. TJ provavelmente não vai passar. STJ você já vai começar a respirar um pouco melhor e lá você tem uma boa chance. Se lá não der STF, eu ainda, embora crítico de muita coisa da STF, quer queira, quer não queira, defesa em processo penal, para conseguir alguma coisa STJ, STF mesmo, né? E porque lá ainda essas construções que a gente faz aqui, inclusive acadêmicas, que não devem ser só acadêmicas, tem que ser trazidas para a prática, lá a gente é mais ouvido. Tá? Então, assim, juiz defere porque ele vai ficar bravo, vai ficar contrariado, mas 30 minutos, 40 minutos, 10 minutos, sei lá, do dia dele, porque vão ser, aquele depoimento, aquela declaração vai ser dobrada. Mas fui eu que falei para o réu sair? Não. Eu estou respeitando. Você quer que ele saia? Tá bom, 217 está falando lá que ele tem que sair, eu não vou tumultuar. Mas eu quero que ele tenha a oportunidade de ver e, se for o caso, ele me fizer alguma colocação, me fazer alguma ponderação para mim que possa ser útil no final da instrução, na continuidade da instrução, ou até para o próprio interrogatório dele, para a gente conversar sobre alguma coisa do interrogatório dele. Tá? Outros pontos aqui referentes a interrogatório. Possibilidade de perguntar para co-réu. Você é advogado de um réu. Um outro erro que eu acho, o interrogatório ele segue o sistema presidencialista. Né? Ou seja, o juiz, aquilo que a gente falou 212, no 185, que é o do interrogatório, no artigo 185, fala que o juiz faz as perguntas e no final ele abre para as partes. Antes era um ato exclusivo do juiz. Com a reforma em 2003, se eu não me engano, as partes passaram a poder perguntar. Acho errado. Tá? Manter o sistema presidencialista, que é esse sistema do juiz pergunta, as partes vão falar lá no final, eu acho que não está de acordo com aquele modelo acusatório o sistema acusatório que a gente falou lá no início. O interrogatório é um meio de prova. Se o juiz inicia fazendo pergunta, ele está atuando na gestão da prova. Então, eu acho, um bom juiz, o que ele vai fazer? Abre para o réu falar, fala, olha, você está sendo acusado disso. Você tem oportunidade para falar, você tem direito ao silêncio, enfim, expõe todo o cenário, e agora você fala, dê sua versão, e deixa o réu falar. Acabou de falar? Alguma pergunta? Vamos lá. Eu não perguntaria nada se eu fosse o juiz. Acho que o juiz não tem o sistema... mas o 185 fala. O Código de Processo Penal fala tanta coisa. Precatória, por exemplo. A precatória não suspende o processo. O juiz pode sentenciar sem o retorno da precatória. Meu Deus do céu! Como é que você... Eu briguei uma vez com um juiz. Ele falou assim, não, mas eu não lembro agora qual era o artigo. Do Código de Processo Penal fala que pode. Eu falei, tá, mas foi recepcionado pela Constituição? Porque a gente não fala em constitucionalidade porque ele era anterior, né? Então você fala em recepção ou não pela Constituição. Você não fala em constitucionalidade, você fala em recepção ou não. Foi recepcionado? Óbvio que não. E eu falei, eu como juiz jamais eu daria uma sentença sendo que tem um depoimento de uma eventual testemunha pendente lá em outra comarca para chegar aqui. E se esse depoimento é um divisor de águas no processo e o cara pode ser absolvido ou condenado por esse depoimento? Qual a minha tranquilidade para sentenciar? Eu só vou estar tranquilo para sentenciar se eu simplesmente não der valor àquilo que eu estou fazendo. Se aquilo para mim for um monte de papel ou um arquivo que eu vou rolando para cima e para baixo aqui no computador. Se eu tiver em mente que aquilo é uma vida humana envolvida, eu espero aquela precatória.
Tá? Óbvio que tem situações, tem aquelas precatórias pro interior do Acre, que você sabe que, né, e tá para prescrever, aí você já sabe que o negócio é sacanagem mesmo. Por isso que eu não gosto dessas posturas. Eu sou muito leal na minha postura processual. E eu espero que todo mundo seja assim também dentro do processo. O processo é um jogo, mas é um jogo que tem regras. E todo mundo tem que respeitar as regras do jogo. Né? Isso é o mais importante. Então o Código de Processo Penal ele fala muita bobagem. Que você tem que interpretar e analisar à luz da Constituição. O Código é de 1941. Tudo que está ali faz sentido. Em 1941 a gente estava num cenário de Segunda Guerra, num vigência de Estado Novo, de Getúlio Vargas, Estado ditatorial. Nosso Código de Processo Penal, nosso Código Penal é de inspiração absolutamente italiana. Itália que vivia um regime fascista. Faz sentido guardar ainda todas aquelas previsões daquela época até hoje, ou a gente tem que interpretar à luz da Constituição? A relação tem que ser de coerência entre Constituição e processo. E a pirâmide do Kelsen ainda é aquela que eu aprendi no primeiro ano da faculdade, né? Então, espero que ele está se revirando lá, mas eu ainda entendo e mantenho para mim que ela está estática lá e não vai vir ninguém acima ainda, tá? Dessa interpretação constitucional. Então, nessa colocação, toda interpretação que a gente fizer tem que ser à luz do modelo acusatório de processo. Tá? Então, o sistema presidencialista, para mim, ao invés do cross-examination, que é o laudo 212, ele é prejudicial para a defesa. Então, o certo seria aplicar... mas o 185 fala para fazer assim. Não interessa. É a interpretação constitucional mais adequada que você está fazendo? Não. A interpretação mais constitucional dentro de um modelo acusatório é fazer pelo cross. Então, abre para as partes fazerem perguntas. Aí a questão que vem eu posso perguntar para co-réu. O posicionamento hoje de tribunais superiores você pode, se a versão daquele outro réu, do co-réu, no interrogatório, de certa forma for incriminadora do teu réu, do teu cliente. Aí você pode fazer pergunta para ele. Tá? Senão não poderia ter esse cruzamento de perguntas. Eu não acho que é só no caso de incriminar. Eu posso querer fazer, mesmo que os dois tenham uma história mais ou menos alinhada, os dois estão negando a autoria, ninguém está imputando a autoria para o outro, os dois falam que os dois são inocentes, eu não vejo problema. Eu acho que, pelo contrário, você está dando espaço para a defesa atuar. Sem procrastinação, sem ilação, sem tumultuar o processo. Não é isso. Eu sempre tenho uma postura de lealdade dentro do processo. E é assim que tem que ser. Então eu não vejo nenhum problema em pergunta para co-réu. Mas jurisprudência, você pode perguntar se a versão do co-réu é incriminadora do teu. Tá? Que mais aqui com relação à videoconferência, interrogatório por vídeo. A gente até solucionou um pouco os problemas pelo não mútuo. O interrogatório por videoconferência ele é uma exceção à regra. A regra é que ele seja presencial, a regra é que ele seja presencial até de réu preso no presídio. Né? Você pode pegar 185 parágrafos, ele fala que o juiz, o promotor, o advogado, todo mundo tem que ir lá no presídio. Não sei se alguém tiver uma experiência dessa para me contar, me conte. Porque eu até hoje não vi. Mas foi legal. Essa eu gostei, o legislador mandou bem. Falei assim, vai todo mundo lá fazer. Vamos lá. Quer alguém vai? Não, não vai. Não quer. Não quer. Por uma questão puramente de asepsia. Não vem com outro argumento porque é hipócrita. O argumento é de asepsia mesmo. É de não querer pisar lá. Não é de segurança, não é de nada no gênero, não. É não querer ir por comodismo, por conforto, pelo que for. Aí agora parar um pouquinho só para situações excepcionais, se é líder de facção criminosa, risco iminente de fuga, alguma coisa assim que vai ter que ser muito bem justificada. Mas eu acho, e aí me queria falar assim, não, mas você tem uma visão muito romântica do processo penal, que o juiz tem que ver. Por isso que eu falo, você tem que sair um pouco do direito. Isso é psicologia pura. Se você pegar inúmeros estudos, é muito mais fácil você causar dor a alguém que você não vê pessoalmente. Se eu olho alguém por aqui, eu não tenho o mesmo grau de empatia, o mesmo grau de compaixão que eu tenho vendo a pessoa fisicamente na minha frente, vendo o jeito dela se portar, o sentimento, o que ela me passa. A sentença é um ato de crença do juiz. Ele vai formar uma convicção em cima daquilo. Exato. Eu nunca, mas jamais, só em situações absolutamente excepcionais, réu que está doente, alguma coisa assim que você poderia pensar no caso que você está até ajudando ele. Nunca eu abriria mão de ter um réu na minha frente, se eu fosse o juiz. E eu, como defesa, nunca abro mão disso.
Meu réu vai fisicamente na audiência. Ou vai todo mundo para o presídio e ouve lá, ou ele vem para cá e vai ser ouvido. Porque eu quero que o juiz veja ele, eu quero que crie uma empatia. Lembra aquilo que a gente falou no início? Com alguns perfis cria uma identidade, com outros não. E isso, não adianta falar que não, porque eu sei que isso tem. Pelo menos eu quero que tenha esse contato. Mesmo que não crie essa identidade, não crie essa empatia, é muito mais fácil. Tem um estudo que foi feito, que era mais ou menos assim, as pessoas tinham, muito breve, as pessoas ficavam com o controle na mão, e cada vez que você apertava, você dava choque na pessoa que estava do outro lado. Eles começaram uma pesquisa com uma espécie de tapume, uma parede, um muro entre as pessoas. Pá, 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 todo mundo apertando o botão, toda hora, porque você não vê quem está lá do outro lado. Então você não se sensibiliza, você não sente quem está do outro lado. É muito mais fácil você causar dor para outra pessoa. Baixaram o negócio. Agora você está vendo, toda vez que você apertar, a pessoa toma um choque. As pessoas já não conseguiam mais apertar com a mesma frequência. Porque você é ser humano, você se sensibiliza quando você vê. Você olhar uma morte na televisão, num vídeo que vem no Facebook, é uma coisa. Você assistir uma morte ao vivo, aqui na tua frente, alguém sendo morto, alguém morrendo por causa natural, é muito mais impactante. Porque você é ser humano, você é suscetível a sentimentos. Você tem empatia, você tem compaixão. Tirando os psicopatas, né? Que o psicopata tecnicamente falando, ele é um distúrbio de personalidade antissocial. Tirando o psicopata que não cria empatia com ninguém, todos nós, em grau maior ou menor, vamos criar. Então, por isso que eu acho que é muito importante, o Auri até fala assim, poxa, é importante que o juiz veja, que o juiz sinta o cheiro de quem ele está julgando. O processo tem que parar de ser um papel e agora tem que parar de ser só um arquivo. Ele tem que ser visto como uma realidade humana que está ali, que você pode acabar com uma vida com aquele processo. Então, é muito importante que ele te veja. Eu acho isso extremamente importante. E fica para vocês, até passando na defensoria, porque era uma crítica que eu tenho e tinha à defensoria, mas eu sei que é difícil até pela demanda. O réu que só conhece o defensor no dia da audiência. Eu fui conselheiro do Conselho da Comunidade por um biênio. O Conselho da Comunidade, para quem não sabe, é um órgão da LEP que fiscaliza a unidade prisional. Maior experiência como pessoa e profissional que eu tive na minha vida. Um dia em off eu conto que eu fico 2 horas contando tudo que eu vi nessa minha experiência nesses 2 anos. O que mais, e isso eu falo com absoluta segurança, o que mais mexe com o sistema prisional é falta de informação. Eles sabem tudo como as coisas funcionam, ele sabe que ele fez uma bobagem, que ele vai ser responsabilizado por aquilo quando ele é culpado. Só que o grande problema é falta de informação, é falta de ter um suporte. Se ele tem, ele fica muito mais calmo, muito mais tranquilo, muito mais consciente de como as coisas estão andando, de como o processo está andando, tá? E isso é contato humano, não tem outra forma de você ter isso. Eu acho a audiência de custódia maravilhosa, você levar a presença de um juiz, porque você mostra para o cara que tem um Estado. Olha, você foi preso, mas tem um Estado. O Estado está aqui, ó, na presença de um juiz, na presença de um promotor, na presença de um defensor público, quando você não tiver condição de contratar um advogado, ou aqui se você tiver um advogado. O Estado está presente. Eu acho isso extremamente importante. E vocês, como defensores, quando entrarem, mostrem que o Estado está presente para acolher. Vai na cadeia, vai falar com eles lá. Vocês não sabem como isso impacta, se a defensoria pública inteira, eu sei que é difícil, a demanda é grande, eu sei de tudo isso, mas briguem por isso dentro da instituição, para ter esse acompanhamento, que isso, o grau de indisciplina dentro de um sistema prisional baixaria absurdamente, porque o que mais deixa eles, eu ia fazer fiscalização da unidade prisional, assim, 95% das perguntas era sobre questões jurídicas. Eles estavam comendo pão que o diabo amassou lá dentro. Tinha escorpião, agressão de funcionário, não tem remédio, eles não socorrem rápido, não leva para o hospital. Você tem N pontos que eles apontavam lá durante a pesquisa, durante a fiscalização. O maior problema deles era: doutor, meu processo, eu estou aqui há tanto tempo, doutor, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei. Isso vai gerando essa instabilidade. Pensem se fossem vocês lá. Você pode aguentar tudo, mas o que mais afligia eles, que eu sempre senti, era isso. Era essa falta de informação. E infelizmente, ou felizmente, isso, a defensoria é quem tem o maior poder para ajudar na solução desse problema. Então criem essa consciência. É muito importante. Vocês não sabem o peso que esse cara pode ser condenado no fim. Mas se você deu atenção para ele durante todo o processo, é outra história. Ele vai trabalhar aquilo internamente de outro jeito e você vai estar fazendo um impacto social absolutamente significativo. A sua contribuição para aquilo vai ser absolutamente significativa.
Com relação a isso, só para fechar do interrogatório, que meu tempo já estourou, interrogatório no tráfico, só para ficar, porque isso pode cair também numa primeira até fase, numa segunda, ou até numa questão de banco oral. No interrogatório ele é o primeiro ato, né, no procedimento das drogas. Né? No procedimento comum ordinário, ele é o último ato, como tem que ser. Aí você fala, poxa, se eu tiver crimes conexos, então, sei lá, eu tenho um tráfico e um roubo, tudo bem, eu vou poder aplicar o ordinário, que o ordinário, em tese, vai ser o que melhor se adequaria. Se eu só tiver o tráfico, posso brigar para o interrogatório ser o último ato, e não o primeiro, como a lei de drogas, a 11343, manda ser? Volto mais uma vez. Lembra daquele início, quando era 7h30 da noite, que a gente estava falando sistema acusatório, natureza jurídica do processo, objeto do processo? Porque isso é a base do processo. Aquilo é a coisa mais importante que a gente falou na aula. Porque tudo que a gente vier trazendo depois vai começar a ter significado aqui. Então, eu posso pedir? Pode, deve. Ah, mas a 11343 fala isso e a 11343 é posterior à Constituição. Mas essa interpretação de interrogatório como o primeiro ato da instrução é a mais adequada? Não é. Se tiver cúmulo com outro crime, que seja de procedimento ordinário, você poderia, em tese, optar. Qual é o procedimento? Ah, mas a lei de drogas eu tenho o recebimento da resposta preliminar é anterior ao primeiro recebimento. Vai analisar do teu ponto de vista estratégico o que é melhor. Ah, não, é melhor aqui porque acho que eu posso derrubar, então eu não vou ter nem a denúncia recebida, eu vou fazer a resposta preliminar e derrubo já antes. Então é melhor para mim do que brigar na ideia do interrogatório. Ou não, sigo o procedimento ordinário, então, e vou pedir então para o interrogatório ser o último ato. Peça. Se você acha que dentro da estruturação da tua prova, jogar o interrogatório para o último ato do processo, pré-memoriais e pré-sentença, isso vai impactar dentro da sua estratégia defensiva, peça. Qual o fundamento, Fernando? Fundamento, sistema acusatório, objeto do processo, pretensão da satisfação acusatória e da resistência. Tá? Processo como situação jurídica. Tem tudo a ver com essa ideia de acusatório, de processo como um jogo. Então, mas a 11343 fala, não interessa. O que interessa é uma interpretação à luz da Constituição. Interrogatório como primeiro ato é a interpretação mais adequada de sistema acusatório? Não. Quem prevalece? O que a 11343 fala ou o que a Constituição fala quanto ao modelo acusatório de processo? O que é o modelo acusatório que a gente tem. Então você tem um argumento absolutamente vigoroso para conseguir jogar isso para o último ato. Tá? Pessoal, agradeço a atenção de vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estou mais do que à disposição. Podem ficar absolutamente à vontade para me questionar, para me criticar, para me fazer alguma consideração, alguma crítica ou sugestão. Sou absolutamente aberto a isso. Vai ser um prazer. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Fez sentido para vocês de alguma forma tudo que eu coloquei? Fico bastante feliz e agradeço a atenção de vocês. Sei que não é fácil ficar até 10 e pouco aqui da noite a gente estudando. Agradeço a oportunidade de estar com vocês, de conhecê-los, e para mim foi uma honra. Tá bom? Acho que eu ainda volto uma vez, acho que é em outubro, agora não lembro a data ao certo. Vai ser um prazer aí reencontrá-los. Tá bom? Pessoal, boa noite, muito obrigado. Eu vou deixar meu e-mail e o WhatsApp. Se alguém tiver alguma dúvida depois, pode me